Que a gente gosta de falar. É, dois tagarela. Pode ir, né? Já tá gravando. Oi, seja muito bem-vindo a mais um podcast Viver de Ócio. Eu tô aqui com o Samuel. Olá, gente, tudo bom? Samuel é Head de Criação na Agência Cactus. A Agência Cactus, para quem não sabe, né, é a nossa agência de prestação de serviço da Ócio, né? A Ócio é o nosso espaço aqui de compartilhar a nossa experiência, de ter essa conexão aí com outros criativos, outros profissionais da área. Mas nós somos, né, do mercado, a gente também presta serviço, né? A gente passa pelos mesmos perrengues que você, pelas mesmas dificuldades dentro da Agência Cactus. E hoje, o tema do podcast, nós vamos compartilhar aqui dicas de ouro, né? Tudo que a gente queria ouvir no nosso início, dicas de ouro para criar uma marca do zero. Gente, é muito bom estar aqui de novo. E eu queria muito ter ouvido todas essas dicas quando eu comecei, né? No outro podcast que a gente estava aqui, a gente compartilhou um pouquinho, né, do nosso início, de como é que foi, dos perrengues que a gente passou. E eu tenho certeza de que se eu tivesse ouvido, né, se eu tivesse alguém para me falar sobre essas dicas de ouro, eu teria evitado muito erros, eu teria ganhado muito mais confiança bem no começo e eu teria muito cobrado um valor mais justo pelo meu serviço, porque, tipo, quando a gente não tem confiança, a gente não consegue precificar justo, né, aquilo que a gente presta. E todas essas faltas de experiência, ela acarreta em diversas dificuldades, né, nesse processo. Exatamente. E antes da gente passar direto para dicas, se você está ouvindo a gente no Spotify, aproveita, segue a gente aí, ouça outros podcasts, tem muito conteúdo valioso aqui. E se você está assistindo a gente no YouTube, né, aproveita aí, já dá o seu like, segue a gente no canal e também, depois que você terminar esse podcast, volta lá nos nossos vídeos e tem muita aula, né, que a gente já disponibilizou aqui nesse canal para vocês, muita aula valiosa, inclusive, né, tem até uma aula que já é até uma das primeiras dicas aqui que a gente vai dar para vocês sobre a criação de marca, que é uma aula de brief, é uma aula incrível, assim, que tá bombando no nosso canal, né, porque é uma aula muito completa sobre como criar um bom briefing, né, tanto que como ele é importante aí em todo o seu processo de criação. Então é uma super aula, aproveita que depois que você terminar esse podcast já engata aí para assistir mais conteúdo. Pode fazer uma maratona já. Uma maratona, a gente nem gosta, né? E aproveitando assim, né, que as dicas são para criar uma marca, exatamente, né, do zero. E é importante a gente deixar clara a diferença entre marca e logotipo. Se você é um profissional da área, certamente você já sabe a diferença, né? Espero, pelo menos, que você saiba. Deveria. Mas é importante você ter os conceitos, né, ter aí a ideia da diferença até para você explicar para o seu cliente. Porque muitos clientes chegam com uma demanda assim, hoje mesmo, né, eu tive uma reunião de captação em que a cliente ela falou assim, eu preciso de um logotipo. Mas no momento ali da reunião, né, que a gente vai entendendo melhor a necessidade, vai ouvindo o cliente, sabendo os objetivos, as dificuldades que ele está no momento, a gente percebe que não é um logotipo que ele precisa, ele precisa da construção de uma marca como um todo, né? Então é importante você ser na ponta da língua, né, mostrar para o seu cliente que o logo, né, o logotipo, ele é a expressão de todo um trabalho ali estratégico, né, de todo um trabalho, de uma base para a criação de uma marca, né? Não é só o desenho, porque eu gostei, né, da estética. A gente falou muito disso em um outro podcast, que a gente falou sobre os mitos, né, ali da criação de logotipo. Fica a dica aí para vocês ouvirem também. A gente sabe que não é só isso, né? O logo, ele é o final, ele é a pontinha ali do iceberg. Exatamente. Tem uma gama enorme de coisas que precisam ser feitas antes de você chegar, né, no desenho final. E isso é muito legal, esse ponto que você falou, sobre você entender e conseguir identificar o que o seu cliente precisa. Porque às vezes tem clientes
que ele realmente só precisa de um logotipo, ele só precisa, né, principalmente essas pequenas empresas, sei lá, vai ver, é uma dona de casa que está começando um projeto de salgado. Nesse começo, ela não precisa ter, né, um manual de marca gigantesco com todos os processos sendo mapeados, porque a coisa está acontecendo meio artesanal. Então, é interessante para ela, né, tanto financeiramente quanto estrategicamente falando, ela ter esse processo meio orgânico, né? É importante ela receber sim um material de qualidade, mas isso varia de cliente para cliente. E a gente precisa entender isso, sabe? Sim. O que cada cliente necessita. De fato, né? E não só o que a gente quer vender, né? Mas ainda assim, dentro da criação de um logotipo, né? É necessário, né, respeitar várias etapas Sim. ali de criação daquela marca. O que aquela marca ela quer passar, como ela quer se expressar. Um exemplo, né, que aconteceu, a gente sempre gosta de trazer cases aqui reais para vocês, como eu falei, nós somos do mercado, né, a gente está atuando, então a gente lida com o cliente diariamente, né, tudo que a gente compartilha aqui com vocês é nossa de vivência. É de vivência, é a nossa experiência prática, né, as dores, exatamente, as delícias, tudo a gente compartilha. E um case, né, que chegou pra gente foi o seguinte, uma marca, né, até conhecidinha aqui em Cabo Frio, na nossa cidade, né, tem 3 anos, veio com a demanda de um logotipo. E por que ela veio com essa demanda? Não podemos rir, vamos respeitar. Tá bom. Mas o que aconteceu? Tava nesse início, né, era uma marca muito nova, ali crescendo de uma maneira muito orgânica, muito artesanal. E eles foram para o caminho mais fácil, né, de vamos pedir para a gráfica fazer identidade visual. Gente, se você tem uma gráfica, nós amamos gráficas, a gente tem um relacionamento com vocês, a gente precisa dessa conexão. Com certeza. Mas cada profissional atua na sua área, né? E aí, o que aconteceu? Essa empresa procurou a gráfica porque, né, eu até entendo o pensamento, às vezes ela nem sabia que existia um profissional, né, ali que de branding, né, que constrói uma marca, que tem todas essas nuances aí. A cliente não conhecia, não tinha esse conhecimento, e ela foi atrás da gráfica pensando, vai fazer minha fachada, já faz o meu logo. Pois bem, fizeram um logo, ela aprovou, amou, né, e aí passou 2 anos, 2 anos e pouco, descobriram que tem uma empresa do mesmo segmento em outro estado com o mesmo logo, o mesmo, só mudou a cor. O mesmo, até o nome, inclusive. Complicado, né? Porque aí quem veio primeiro? Né? Quem tá registrado? Fica difícil, né? É muito perigoso, cara. Tipo, você tentar procurar profissionais, às vezes... É aquilo que a gente fala, o barato às vezes sai caro, né? Tipo, hoje agora ela tá tendo um retrabalho que se ela tivesse contratado um profissional lá no começo, isso não teria acontecido, né? Aí talvez agora ela teria que fazer só alguns ajustes, né? Numa atualização, em um posicionamento que mudou, algo do tipo. Mas agora a gente tá tendo que refazer tudo porque encontrou uma marca idêntica, né? Idêntica, total plágio. E assim, mesmo que a marca não fosse idêntica, certamente uma gráfica, ela não vai respeitar, não vai passar por todos os processos de criação de uma marca, porque não é a área de atuação, né? A gráfica, ela faz ali parte do todo, né? No momento ali da aplicação da marca, a gente tem que andar junto, né, com a gráfica, a gente tem que entender o trabalho, né, como que vai ficar o resultado final. Mas eles não estão pensando, né, eles não têm esse pensamento ali estratégico do passo a passo da criação mesmo. Conhecimento de como é que as coisas funcionam. Eu equiparo a mesma coisa da gente como profissional designer tentar imprimir algo na gráfica ou tentar manusear as máquinas. A gente não vai conseguir fazer isso. Não vai. E a gente precisa muito da ajuda deles, né? A gente sempre tá, como é que fecha arquivo, como é que precisa mandar isso. Sempre seguindo as regras deles, entendeu? Sempre seguindo aquilo que é viável, né? Então, eu acho que essa comparação ela é muito pertinente, porque a gente tem um conhecimento de como que as coisas funcionam, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, se um profissional que não tem conhecimento, que não atua na área, que
acha que é simplesmente só eu abrir a ferramenta e desenhar alguma coisa e tá tudo ok, tipo, esbarra nessas coisas, sabe? Nesses pequenos detalhes que no longo prazo pode gerar um prejuízo enorme, sabe? Exatamente. Imagina uma empresa bilionária, multinacional, descobrir que tem um logotipo idêntico a ele num outro país. E aí fica então já, né, essa primeira dica aí de ouro, você saber vender para o seu cliente, saber explicar a diferença de um processo de criação de marca, né, que o logo está sim dentro desse processo de criação de marca, como o naming, né, como toda a jornada ali do cliente, toda a parte de identidade verbal e etc. Mas é importante você saber explicar, Sim. né, para o seu cliente que o logo é uma das etapas, né? Ele é uma das expressões da marca, assim como o texto, assim como o nome, né, como os elementos da identidade visual, que também as cores, tudo isso é a forma que a marca vai se expressar, né? Então, a construção da marca ela é muito mais profunda do que somente o logo, né? Se a gente fosse comparar com uma pessoa, sempre é importante você trazer para o seu cliente um comparativo que ele vai entender, né? Então, de uma linguagem simples também. E aí eu sempre falo isso, né? Até para vender site, vender outros serviços além ali do branding. Que a marca, imagina como uma pessoa, né? Você só vê ali o externo, né, o estilo da pessoa, né, que seria talvez a identidade visual dela, né, a forma que ela se veste, não é o suficiente, né, tem que ser coerente com a forma como ela fala, como ela se posiciona, né, então são vários pontos de contato que aquela marca está construindo, não só o visual em si, né. E uma outra dica, né, agora começando assim, né, pensar no processo, né, nas etapas, como que você vai conseguir construir uma marca do zero que seja sólida, né, que tenha presença, que você vai evitar aí dores de cabeça em relação à não aprovação, né, você seguir o método, né, você seguir nós aqui na Ócio, né, a gente tem o nosso método de criação de marca e ele começa por um bom briefing. Exatamente. E assim, criativo não gosta disso, né? Dificilmente, porque é uma etapa chata, é uma etapa burocrática. Claro que a gente tem na nossa equipe, né, uma pessoa maravilhosa, que é a Yasmin, que é a nossa redatora. Ela tá ali nos bastidores só fuzilando a gente, dando aquele olhar fatal. Que ela cuida da parte do briefing, porque eu e o Samuel, a gente gosta do contato com o cliente, exatamente. A gente faz a reunião, né, a gente colhe ali todas as informações, mas organizar essas informações de uma maneira visual e até assim estratégica, né? Mas eu não queria usar essa palavra. Mas filtrar. Filtrar, exatamente. A gente teve uma época que até, né, antigamente a gente eu não participava, né, desse processo de briefing, eu já recebia só a parte de texto. E eu sentia muita dificuldade, porque tinha coisas que a gente pegava ali no feeling, conversando com o cliente e tal. Então aí eu comecei a participar das reuniões e, tipo, eu acho que isso também é uma dica valiosa. Se você é um profissional sozinho, né? Se você trabalha sozinho, você já faz isso. Você já vai estar em tudo, né? Você faz o briefing e você faz, né, essa reunião com o cliente, mas se você tem um designer ou alguém dentro da equipe, é muito importante essa pessoa, né, que vai estar lidando diretamente com o projeto, com o desenho, com a parte gráfica, ela participa de todo desse primeiro contato, dessas etapas, para que ele consiga entender melhor o cliente, perceber. Às vezes tem coisas que fluem na conversa, você olhando o cliente, no modo que ele fala, que talvez no papel seja um pouco frio, né? Sim, e eu percebi essa diferença desde que você começou a participar dos workshops, né, colaborativos que a gente faz com o nosso cliente, que seria essa primeira etapa ali de colher informações, né, quase que um briefing colaborativo, né, a gente faz uma entrevista com o cliente, é muito legal, né, depois a gente fala mais sobre isso, mas é um momento em que a gente vai mergulhar, assim,
nos objetivos do cliente, no porquê que ele está fazendo aquilo, qual é a razão. E desde que você começou a participar, eu percebo que o nosso processo acelerou muito. Exatamente. Porque antes, né, ficava comigo e com a Yasmin, que, né, essa parte ali de contato com o cliente. E aí eu tinha toda ali já a ideia, a visão, mas aí para passar para mais uma pessoa, né? É quase aquele telefone sem fio, né? Se perde muita informação no meio do caminho. Por mais que você tenha anotado tudo, como você falou, tem coisas que são no feeling, né? Que a gente percebe, que a gente sente na expressão do cliente. Quando a gente comenta uma coisa, quando a gente faz uma determinada pergunta, pela reação dele, a gente consegue saber se esse é o caminho a seguir ou não. Então, o criativo, né? Quem vai fazer ali mesmo a participar de todas as etapas, é importante estar nesse primeiro contato com o cliente. Depois a gente consegue fazer essa divisão melhor, né, das reuniões, mas esse primeiro é essencial. Exatamente. E o briefing, ele não está ali para te algemar ou para te prender, para restringir a sua criatividade. Ele está ali como um trilho, né? Onde você vai caminhar sobre ele e você vai seguindo os caminhos e sempre olhando para ver se o que eu estou fazendo está alinhado com aquilo que o cliente quer. Então, tipo, o criativo ele tem muito disso, né? De que, meu Deus, o briefing está aqui para me limitar e eu não posso fazer nada e tal, não posso ser criativo, eu não tenho liberdade. Pelo contrário, né? Ele vai fazer com que a sua criatividade flua de uma maneira... No lugar certo, porque... Você não vai desperdiçar energia, né? Exatamente. E outro papel, assim, muito importante do briefing é justamente a parte de texto. Porque quando a gente pensa numa marca, né, como um todo, a gente não está falando, né, como eu falei aqui no início, nós estamos falando só de logotipo. Então, não restringe somente a imagem, a parte estética. A parte de texto, ela já vai te dar insumo para o momento de fazer o texto da defesa, né? Já vai te dar insumo ali para o texto de conceito, né, da marca, fazer com que o cliente ele entenda onde você quer chegar, não só olhando o visual em si, né? E aí um outro case, né, que eu quero trazer aqui para vocês, que foi uma pousada, né, que nós fizemos o logo há pouquíssimo tempo. Não teve nenhum lançamento ainda, né? A gente tá doido pra divulgar, que ficou lindo. Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. E é uma história muito legal. O que acontece? A gente recebeu, né, o briefing super detalhado e tudo mais. Fizemos todo esse processo aí de reunião, né? O Samuel participou, a gente esteve lá fisicamente no espaço. E o logo, gente, sério, saiu em quanto tempo, Samuel? Depois da parte de pesquisa... depois de tudo, deve ter demorado só uns 2 dias. Foi muito rápido. Foi muito rápido. De cara, na verdade, o primeiro, assim, foi um dia, né? A gente deixou descansar, para no outro dia a gente fez alguns ajustes, né? Exatamente. Um detalhezinho ou outro. E aí, quando a gente chegou para apresentar para o cliente, nós tínhamos muito insumo, a gente tinha muito texto, né, para criação ali, para aprovação, né, para apresentação da marca. O cliente ele entendeu qual era o conceito, né, tanto que ele elogiou muito, não só o logo, mas o texto, porque tudo isso caminha junto. E o que acontece também? Quando a gente faz a apresentação da marca, né, que a gente envia o documento, certamente esse documento vai chegar em outras mãos, né? De pessoas que não participaram de nenhum processo. Então, se ele pega só a imagem e olha, ele pode ter diversas interpretações. Ele pode pensar, mas será que é isso que quer dizer e tudo mais. Se ali dentro desse documento tem texto explicando, né, qual foi a solução, explicando qual era o objetivo, explicando o conceito, né, qualquer pessoa que pegar aquele material vai conseguir enxergar tudo que a gente gostaria que ele enxergasse. Esse foi o resultado. Foi. Né? E é muito engraçado você falar sobre essa marca, que no final da apresentação ela falou que já era a quarta empresa que ela estava contratando para poder fazer o rebranding da marca, e que elas não estavam ficando satisfeitas. E aí elas falaram que foi a empresa, né, a Cactus e a Oss, foi a que mais atendeu o que eles precisavam fazer, foi a que mais entregou
de imediato, né? Exatamente. Assim, que teve a melhor impressão. E foi incrível, porque assim, se eles tivessem falado que nós éramos a quarta empresa, eu acho que a gente ia ficar na pressão. Ia ficar na pressão. A gente já tinha contato com dois logos antigos, assim, né? Porque é uma marca já tradicional, né? Antiga, não é tão recente. Então a gente já tinha visto 2 mudanças, né? E a gente sabia que era um caminho que a gente não queria seguir. E faz parte de todo o processo, né, que a gente faz, de ter esse contato com a antiga marca, ter contato com as marcas que são concorrentes, né, que evita, né, o caso lá da outra empresa que fez muito parecido, ou que talvez você possa utilizar uma cor que seja muito parecida com o concorrente. Então, eu acho que um dos outros pontos também que eu acho muito importante é ter nessa etapa de pesquisa, você gastar um tempo procurando, né, o que são símbolos, o que são marcas que já são comum e como que você pode ressignificar isso, né? Como que você pode trazer, talvez, né, um símbolo que o cliente falou que queria muito, mas que é muito clichê e que dessa marca, né, que era a pousada, era um símbolo muito clichê, né, que a gente tinha para fazer. Um dos elementos. Um dos elementos era muito clichê, mas como que a gente pode ressignificar isso, né? E a gente chegou num caminho, assim, super diferente de tudo que a gente já tinha tido de acesso, né? Que eram 2 marcas, 2 logos antigos, né? E a gente nem sabe o que essas outras 3 empresas fizeram, né? A gente não teve acesso a isso ainda bem, e possivelmente foi bem diferente do que a gente fez, porque teve uma aprovação imediata, e isso é fruto de um bom briefing. A aprovação imediata, ela é fruto disso, né? De um bom mapeamento, de uma boa etapa de pesquisa, de um bom texto, né, de defesa. É isso que te dá essa segurança criativa na produção e na apresentação final. Você tocou num ponto anteriormente e eu queria só complementar. Que você falou sobre o texto fazer parte, né, desse ponto de contato, né, com o cliente, que isso faz parte da gente na hora de montar, né, a identidade verbal dentro desse processo. E eu lembro que quando eu estava estudando na faculdade, a gente entrou nesse processo de entender os pontos de contato do cliente, e enquanto eu estava estudando, eu lembrei que um dos maiores pontos de contato que você tem da marca são textos. A marca está sempre se comunicando ou através da linguagem falada, né, da linguagem verbal, da linguagem visual, ou através de textos. Então, se você tem, né, um texto bem definido, o universo verbal bem definido, né, e eu ainda vou mais além, uma tipografia bem definida, né, você consegue amarrar tudo isso, sabe? Então, uma dica de ouro que eu dou é você olhar esses detalhes, porque tem muita empresa grande aí que não olha para isso, sabe? Que não dá atenção a uma tipografia, não dá atenção a como que essa marca vai se comunicar, como que ela vai se portar, quais são as palavras que ela pode falar ou que não pode. Tem muita empresa aí que só entrega um manual e do que você pode fazer, o que você não pode fazer, as cores. Às vezes dentro do manual só da identidade visual. Só né? da identidade visual. Mas não o que eu acho que é um diferencial que a gente entrega é justamente isso. Não, para além do que é só gráfico. A gente pensa na marca literalmente como uma pessoa. Como uma pessoa, né? E aí você pensa, é muito engraçado, já viu? Quando você não conhece pessoalmente alguém, que você só stalkeia ali no Instagram, e aí, nossa, aquela pessoa super estilosa, olha o estilo dela, olha as fotos. E aí quando você conhece pessoalmente, que a pessoa começa a falar, você fica assim, oi? Exatamente, né? Não é coerente, sabe? As coisas não... Parece que não casa, sabe? E aí você fica assim, gente, eu nunca pensaria que essa pessoa teria essas ideias, essa forma de falar. E eu vou até antes, o nome também, já viu? Quando você conhece alguém, você fala assim, você não tem cara desse nome, que é muito estranho, parece que não... A cara da pessoa não combina com o nome dela. Com o nome dela. E é a mesma coisa até na etapa de name, inclusive, né? Exatamente. O nome, ele precisa combinar com aquela marca, né? Tem que ter, nossa,
parece que você nasceu pra se chamar assim, né? É muito estranho. Eu fico pensando que minha mãe teve várias ideias de nome pra mim. E aí eu ficava assim, gente, minha mãe queria que eu chamasse Emily. Aí eu ficava, Emily ou Emília. Aí eu ficava assim, gente, tem nada a ver comigo. Nada a ver com você mesmo, não. Nada a ver, tipo, eu sou muito Paula, sabe? Não sei, não faz sentido. E aí, quando você faz esse comparativo, né? E aí você pensa em tudo, né? Começa a pensar na forma que vai se vestir, pensar na casa, na decoração da casa, né? Como que seria o espaço que essa pessoa vive, né? Como que seria a decoração ali da sala de estar dela? Tudo isso é como uma construção de uma marca, né? Você pensa na ambientação daquele espaço, mesmo que seja virtual, mesmo que seja físico, né? Você vai pensando em tudo, né? Qual o perfume que aquela pessoa usaria, sabe? O que ela gosta de comer? Tudo isso tem que ser coerente, né? Exatamente. Tudo isso vai conversando. Então, mais uma dica de ouro é essa, é você pensar na marca como um todo, mesmo que você entregue talvez só uma etapa ou outra, né? Aqui a gente está falando de uma marca, de branding, então a gente está falando do nome até a experiência, né? A gente está falando de tudo. Mas mesmo que você pegue um cliente, vou entregar somente identidade visual, não tem problema. Mesmo que você não entregue esse documento, você tem que pensar. No meio do caminho você vai ter que pensar nisso. E eu acho muito legal porque já teve cliente que contratou com a gente só identidade visual, mas eles sentiram muito confiantes, porque de qualquer forma a gente acaba meio que esbarrando em algumas coisas que a gente precisa, cara, a gente precisa fazer, a gente precisa entrar ali e mergulhar um pouco. Mesmo que a gente não crie o documento a fundo, a gente não mergulhe naquilo, a gente precisa passar por essa etapa. Sim. E o cliente se surpreendeu, ele se sentiu, ele teve a expectativa superada, porque a gente entregou, mesmo que seja muito pouco, mais do que ele contratou, e foi uma experiência muito boa. Aproveitando o gancho que você falou aí de mapeamento, que é uma outra dica, né, que é você valorizar a etapa de pesquisa. E eu sou pesquisadora, né, e aí nesse momento é muito importante você ser intencional. Aprendi muito isso com pesquisa de futuros, né, a gente precisa começar o processo entendendo aonde a gente vai pesquisar, não sair abrindo sites e plataformas de maneira aleatória e nem também somente as que você está habituado a abrir, a pesquisar, para não cair naquela bolha, né, do algoritmo de sempre aparecer as mesmas referências, sempre aparecer o mesmo conteúdo para você. Então, nesse momento de pesquisa é importante você ser intencional, né? Antes, ali no momento em que você pega o briefing, né? Eu gosto muito, Samuel, que você faz sempre um mapinha mental, né? Mesmo com briefing, você vai, ele vai organizando ali, né? Eu pego ele, pego o briefing e eu decupo ele por seções do que é estratégico, né? Do que a gente vai usar no universo verbal, no posicionamento, nos arquétipos, e o que é de design, o que é gráfico, quais são as soluções de design. E depois que a gente começa a mexer, a movimentar, né, a pesquisar referências, a pesquisar concorrentes e fazer toda essa etapa de pesquisa, para depois a gente chegar a começar a rabiscar alguma coisa, ter alguma ideia, para quando a gente tiver na dúvida se a gente está no caminho certo, ou se a gente está com um bloqueio criativo, a gente volta para lá, para essa etapa, para esse mapa mental, para esse briefing. E consegue se achar, e a gente consegue se achar, para ver se está no caminho certo, ou se existe uma outra possibilidade, existe um outro caminho que a gente pode seguir, que talvez alcance o objetivo muito melhor do que o caminho que a gente estava seguindo. Sim. E nessa aba ali dentro do mapa mental, cria uma aba só para pesquisa, para você colocar as fontes, né? Onde você pesquisou, para você colocar os links, né, que você foi selecionando, foi encontrando. Já selecione também os principais concorrentes, porque assim, essa etapa de pesquisa, se deixar, é um caminho assim, sem volta. É um limbo. Você vai entrando, ali na pesquisa. E aí você não sai mais. E assim, é tanta coisa linda, tanta coisa legal, tanta solução que você vai encontrando, que aí vai gerando muitas ideias. Então, assim, tem que ter um limite também. Não, vou tirar um dia de pesquisa, vou tirar 2 dias de pesquisa, sabe?
coloque um limite. Eu sei que é muito difícil, né? Porque é uma etapa muito gostosa, mas tem que ser feita, né? Como eu falei, de maneira muito intencional. Então, assim, bote um limite. Já selecione aonde você vai buscar referência, pense, como a gente falou até num outro podcast, né? Pense em filmes, em documentários, em referências além do digital, né? Além do Pinterest, além do Behance, dessas que são mais conhecidas. Eu acho que uma dica muito importante também é você não se limitar só a quando você precisa fazer algum projeto. Com certeza. Você precisa estar todo o tempo se atualizando, recebendo referência, recebendo informação, para quando você precisar acessar aquilo, você tem aquilo disponível. Porque se você for deixar para procurar referências sobre o projeto que você está fazendo, você vai ficar refém daquilo, você vai ficar refém dessa bolha. Sim. Mas se você tem esse hábito de estar a todo momento buscando referência ou fazendo alguma coisa, ou sempre com esse olhar curioso, né, a todo momento, ou salvar alguma coisa no Instagram, sei lá, tira um print, salva em um grupo com você mesmo. Mas tem o hábito de rever esse material também. Exatamente. Porque não adianta, se não vira, gente, assim, uma bagunça. Você salva tudo, você tira print de tudo e nunca usa. Nunca mais usa. Então você tem que ter também um equilíbrio. E não só equilíbrio, assim, você tem que ter como que se fala? Um hábito, sabe? Sim. Assim, uma disciplina, essa palavra, uma disciplina. Para rever esse material e sempre que essa ideia já foi, você apaga, você limpa. Eu tenho um grupo no WhatsApp só comigo, com alguns links, algumas ideias, e toda vez que a gente entra num processo novo, eu volto lá e dou uma olhadinha, porque pode ser que tenha alguma coisa, né? No Pinterest também a gente tem várias pastas que a gente está sempre atualizando, independente do projeto, né? Isso ajuda muito na fase até de mood board, né? Que a gente já tem muito, muito conteúdo levantado. E essa etapa de pesquisa não é só sobre a identidade visual em si, né? Mas é sobre mundo, sobre contexto. Você tem que entender o que está acontecendo no mundo, sabe? Quais são as mudanças de consumo, de comportamento, o que está vindo de novo, de tecnologia, e como que isso pode, de alguma forma, influenciar na criação da sua marca, né? Numa solução que você pode estar trazendo para o seu cliente. Então, essa dica é essencial que o Samuel acabou de dar, né? De sempre estar alimentando, né? E a gente fala muito sobre ser turista, né? Ter um olhar ali, uma lupa criativa em que você vai pesquisando, analisando, mas manter também um olhar de turista, como se tudo fosse novo. Porque tem coisas que estão na nossa frente, né? Assim, no nosso bairro, no seu quarteirão, que pode te dar uma grande ideia, uma grande inspiração, e talvez você não tenha percebido porque você já acostumou. Agora, quando você é turista, você tá... Gente, a gente mora numa cidade turística, né? A gente tá super acostumado. A gente tá muito acostumado com tudo aqui. Mas quando chega alguém, fica assim, nossa, que praia, que não sei o que arquitetura. Nem lembro quando foi a última vez que eu fui à praia. Aí a gente, né? Mas não faça como a gente. Conheça a sua cidade, sabe? Desfrute, porque vem ideias de todos os lugares, né? Não só da tela, né? Não só do digital. Essa é uma outra dica. Mais uma dica que eu quero ressaltar aqui com vocês que é uma dica polêmica, mas funciona, gente. É valorizar e considerar o erro. Ninguém quer errar. Não. Mas a gente aprende muito. Eu acho que o grande valor está nisso, você errar e você aprender com o erro. Porque desde sempre a gente errou, né? E quando a gente era pequeno, vai continuar errando. E quando a gente era pequeno, como que a gente lidava com o erro? A gente tentava andar, caía, levantava e tentava andar de novo até conseguir andar. E por que agora a gente lida com o erro como se fosse uma imperfeição ou como se fosse algo ruim? Não, o erro tá ali para te dar experiência, para você entender o que deu certo, o que deu errado. A gente vê o erro ele sendo valorizado em diversos experimentos. Tudo na sociedade é experimentado, é prototipado através do erro e do acerto. O que não funciona, a gente vai lá e conserta,
por que que na criatividade a gente não aceita o erro como algo benéfico, né? Como algo que faz a gente evoluir? Não seria diferente, né, no processo de criação, e não é. E esse processo de valorizar, de entender o erro, ele te tira aquele peso, né, da perfeição, que a gente carrega muito, né, todo mundo que trabalha com criatividade acaba carregando muito, porque assim, é um processo que nunca acaba, processo de criação. Sim. Não é como, enfim, talvez um projeto de engenharia, por exemplo. Você fez ali aquela obra, aquela construção, acabou. Tipo, você entregou aquele projeto, já era. Por mais que você inicie um outro, você não tem o mesmo peso, talvez, de ser tão surpreendente quanto a última arquitetura, quanto a última coisa que você fez. Você pode seguir um padrão e ir recriando. Agora, quando a gente trabalha com criatividade, ainda mais com criação de marca, a gente sempre quer subir o nível. A gente sempre precisa ser inédito. E aí, essa necessidade de ser inédito, de surpreender, talvez gere esse medo de errar, de não atender a expectativa. Porque você sempre tá ali, num processo de se superar. Lembrei agora até do filme da Cruella, que lançou agora, né, esse último. Aí, não lembro muito bem, enfim, mas tem uma fala lá... Sem spoiler, por favor. Sem spoiler, não, é sem spoiler. Gente, é maravilhoso, assista, sim, é sensacional. Nossa, um dos meus filmes favoritos desse ano. E aí, o que acontece? Tem um momento lá, né, eu esqueci até o nome da personagem, mas não, no caso não é a Cruella, né, é uma empresa que ela trabalha de moda, em que teve uma coleção, lançamento de uma coleção, tudo mais, que foi sucesso, e aí eles já começam tudo do zero e tem que ser mais sucesso do que anterior. E eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, é exatamente isso que a gente vive dentro de um processo de criação de marca. A gente sempre tem que estar se superando, subindo o nível, sendo inédito. E aí, se a gente carrega se a gente pensa assim, não, tá tudo bem errar, tá tudo bem o cliente não aprovar de cara, né? Tá tudo bem. A gente faz esse processo de maneira mais leve, né? Então, essa é uma outra dica, assim, relaxa, né, nesse processo. Se errar assim, né, que eu digo de não ter essa aprovação, né, de cara. Que na verdade não é um erro. Não é um erro, exatamente, não é um erro. Né? Faz parte do processo e tá tudo bem, você vai recalcular a rota, vai ajustar e principalmente vai te trazer muita maturidade para melhorar os seus processos. Sim. Né? Os nossos processos melhoraram assim 100% desde do momento de captação até, né, que hoje a gente tem um padrão de atendimento ali no primeiro contato com o cliente, da primeira reunião, todo um padrão ali de atendimento que a gente foi ganhando essa experiência, essa maturidade através dos erros, né? Exatamente. Entre aspas, assim, através ali daquelas falhas, daqueles ajustes que a gente foi fazendo. Samuel, me fala um pouquinho, uma dica aí de ouro, que eu tenho certeza que é algo, que é um fruto que a gente busca todos os dias no Senhor, mas que é essencial, que é a paciência. Me fala aí sobre a dica de ser paciente durante o processo, de relaxar e entender que tudo tem a sua etapa, tudo tem seu momento. Então, é aquilo que a gente já conversou aqui sobre a gente gastar, né, um bom tempo nessa parte de pesquisa e de referência. Eu lembro que quando eu comecei a fazer isso, a sensação que eu tinha era de que eu estava desperdiçando tempo. Que eu fiquei, sei lá, um dia inteiro pesquisando referência, pesquisando a história da marca, pesquisando da onde a gente podia tirar narrativas de conceitos que a gente podia fazer. E eu chegava no final do dia, parecia que eu não tinha feito nada, porque eu não produzia, eu não desenhei nada, eu não cheguei na parte gráfica. E depois que eu comecei a entender que quanto mais tempo eu gastava ali, mais rápido a parte gráfica ela fluía, né, eu comecei a entender, não, eu não estou desperdiçando tempo, então, eu estou sendo eficaz, sendo produtivo, né? E aí eu comecei a entender de que o processo ele está ali, a gente não precisa ficar pressionado com relação a isso, né?
ele vai acontecer. Lógico, existem prazos, né? A gente também não lida, né? E nem deve deixar... Num ambiente ideal, seria acontecer. maravilhoso ficar 6 meses, né? Igual essas empresas grandes. Você fica 6 meses para criar uma marca. Mas a gente entende que não é a realidade de muita gente. E que tem gente que precisa acelerar esse processo para gerar caixa. Então, até que ponto eu consigo fazer isso, né? Sem me desgastar mentalmente e fisicamente. E, eu consigo fazer isso em um mês e meio, considerando todos os processos. Então, essa meta que eu vou colocar e eu vou fazer nesse tempo, né? Uhum. Lógico que imprevistos acontecem. E existem marcas que a gente faz um pouco mais rápido, outras a gente faz um pouco mais demorado. Acontece alguns imprevistos no percurso. Então... Tem marcas que a gente acha que vai sair assim, e quando a gente vê, meu Deus, não tá fluindo, saindo, não tá saindo. fluindo. E a gente precisa lidar com muita naturalidade com tudo isso. De entender de que isso vai acontecer, não é o fim do mundo. Você não é diferente de ninguém, você não é um super-homem, o super criativo que faz algo inédito. Mas entender que a gente precisa ter inteligência emocional para conseguir lidar com isso. De que vai fazer parte do processo e de que se a gente precisar estender um pouco o prazo, conversa com o cliente, fala que, olha, a gente vai precisar aumentar um pouquinho aqui e tudo vai conversando, tudo é um diálogo, sabe? Porque se você entrar em crise, vai simplesmente atrapalhar o seu processo, né? E a gente fala muito aqui sobre... o seu estado mental, o seu estado influencia total. 100% naquilo que você vai produzir, naquilo que você vai fazer. Quem lida com criatividade, eu acredito que precisa estar sempre sendo acompanhado, estar sempre entendendo como que as suas emoções, como que a sua mente processa as suas informações. Porque ela é a sua principal fonte de trabalho. Não é seu computador, não é o seu programa, é a sua mente, a forma como você lida com as informações e transforma elas em gráficas. Então, eu acho que vale muito a pena, sabe? A gente entender de que a gente precisa tirar esse peso. Uma outra dica para esse momento é quando você vai entendendo como que você funciona, como que o seu processo funciona, e você mapeia, né? Lógico que pode ser, né, que outras empresas, outras marcas te deem ali algum norte, mas cada uma vai funcionar, cada pessoa vai funcionar de um jeito. E aí, quando você entende isso, quando você entende o seu processo, você sabe limitar até os prazos do que você vai pegar e o que você não vai pegar. E aí você não se coloca em uma situação desagradável, uma situação assim, que de um prazo extremamente apertado. Não, como o Samuel deu um exemplo aqui, para mim fazer todos os processos, né, eu preciso de 2 meses, eu não vou pegar nenhum job, nenhum projeto que tenha um prazo menor do que isso. Exatamente. Porque você vai respeitar o seu tempo, né? Você vai respeitar ali o seu limite, justamente para ter paciência nesse processo, né? Outra dica em relação à paciência é em relação a deixar o projeto respirar, descansar. A gente sempre fala assim, quando chega naquele ponto, né, que a gente já tentou de tudo, a gente já tentou o plano A, o plano B, o plano C, né, a gente já tentou vários caminhos, assim, não tá fluindo, vamos deixar descansar? Deixa ali, vai pegar em outro projeto, sabe? Se não tem nenhum outro projeto, vai ver um filme, vai ver uma série, vai distrair a mente um pouco, porque se você ficar ali... Você não consegue usar o olhar de turista, porque você tá ali imerso. Tá com o olhar cansado, né? Exatamente. O olhar viciado, você só tá vendo ali, não tá enxergando mais nada. E também, nesse processo, mesmo que você trabalhe sozinho, assim... tenha algum parceiro, alguém para pedir ajuda. E a gente sempre faz isso aqui. Na Ócio a gente tem a comunidade, né, que é a Ócio Coletivo, que ela é essencial nessa etapa, sabe? Eu trabalho sozinho, né, faço tudo, mas eu preciso de um terceiro olhar, de uma outra pessoa para dar ali uma opinião, né? Às vezes é um ajuste tão pequeno, é uma coisa que você não está enxergando, justamente por estar com a vista cansada já, né, de estar naquele projeto. Então você pega ali dentro da nossa comunidade, a gente tem uma área de conselhos criativos, né, que você pode subir lá o seu trabalho, pedir dicas, pedir ajuda, né, pedir opinião.
de outros profissionais, né? Isso é muito bom, né? Isso acrescenta, né? Colabora muito para essa etapa, né? De paciência mesmo. Às vezes resolve um bloqueio criativo que você está tendo. Então fica a dica, né? Se você já é membro da Osso Coletivo, faça isso. E se você não é membro da Osso Coletivo ainda, é só você acessar o nosso Instagram, que lá tem, né, todas as orientações de como que faz para você participar aí dessa comunidade de criativos. E tem mais alguma dica, Samuel, que você gostaria de deixar aqui, final, para a construção, né, de uma marca do zero? A gente falou sobre a importância do briefing, falamos da etapa de pesquisa, sobre essa paciência, né, de deixar o trabalho respirar, sobre valorizar e aprender com o erro. Mas eu queria saber, assim, se você tem mais alguma outra dica para deixar aqui para o pessoal. Eu acho que de tudo aquilo que a gente falou, a gente consegue resumir muito a isso. E é um dos nortes da Cactus, né, que a gente sempre leva. De lembrar que a gente é humano e que a gente está lidando com humanos. E então não é uma fábrica, não é uma máquina que está fazendo a marca. São pessoas humanas que têm as suas necessidades, que têm as suas limitações, que tem dias que vão acordar muito produtivas e tem dias que elas não vão conseguir lidar com muita coisa. Então eu acho que, acima de tudo, acima de todos os prazos que você tem, de toda a expectativa que o cliente tem sobre você e que você tem sobre você mesmo, é a gente lembrar que nós somos humanos e de que, às vezes, é muito mais fácil a gente ser compreensível com uma máquina que não está respondendo, com o seu computador que está travando. Que travou, não tem o que fazer. Exatamente. E aí você trava, e aí você tem essa expectativa de que você precisa fazer alguma coisa para destravar, quando na verdade às vezes você só precisa deixar descansar, você só precisa deixar esfriar a sua memória, que já está ali quase pegando fogo. Então eu acho que a dica que eu quero deixar para vocês assim, final, é lembrar que nós somos humanos e que a gente precisa reconhecer isso e não tem vergonha nenhuma, e não tem tabu nenhum em você ser humano e pedir ajuda e entender de que você tem as suas limitações. Foi ótimo, gente, esse nosso podcast. Se você também aí tem alguma dica de ouro para dar pra gente, com né, certeza, para dar para os nossos colegas. Se você estiver assistindo no YouTube, comenta aqui a sua dica de ouro, fala qual que foi a sua preferida dessas que a gente deu, né? E não deixe de compartilhar esse podcast e a gente se vê aí no próximo. É isso, gente. Beijinhos, até a próxima. Até!